Gênio, bilionário, playboy, filantropo e em certos momentos um arrogante com problemas alcoólicos. Já foi um empresário na produção de armamentos de guerra, mas usando toda a sua tecnologia, agora é na sua essência um herói. Muito mais do que um homem numa armadura tecnológica, esse é Tony Stark, o Homem de Ferro. Mas antes de falar dele, eu queria falar sobre a coleção Iron Man Construa a Mítica Armadura de Tony Stark. A Planeta DeAgostini está trazendo uma coleção com 100 entregas, compostas de fascículos e um conjunto de peças para montagem passo a passo de uma réplica fiel da armadura Mark III do Homem de Ferro. Feito de metal e ABS, ficando com um tamanho de 60 centímetros no final e com mais de 3,5 kg. Vai ser um modelo com mais de 52 pontos de articulação, com luzes de LED, com acabamento de altíssima qualidade e fiel à armadura dos filmes, sendo licenciado pela própria Marvel. Além das peças para montagem, os fascículos trazem informações sobre o personagem e cada volume tem um valor de R$ 54,99. Mas como oferta de lançamento, fazendo assinatura no site da Planeta DeAgostini, o primeiro envio com as edições 1 e 2 vão pelo valor de R$ 29,98. E o segundo envio com as edições 3 e 4 vão com 50% de desconto. O pagamento é feito pelo cartão de crédito, mas só é debitado mesmo o que está sendo enviado para você. Fazendo assinatura você tem frete grátis para todo o Brasil, além de receber vários brindes ao longo da coleção, como mochila, camiseta e powerbank do Homem de Ferro. E se você precisar, pode cancelar sua assinatura a qualquer momento. Por isso, eu vou deixar o link para mais informações aqui na descrição do vídeo para você aproveitar e ter na sua casa uma réplica da Mark III do Homem de Ferro, feita pela Planeta DeAgostini. E agora sim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e vamos para a origem. Anthony Edward Stark, ou mais conhecido como Tony Stark, foi criado por Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck e Jack Kirby, surgindo pela primeira vez na revista Tales of Suspense número 39 de 1963. Para entender a criação do personagem, é interessante entender também o contexto que ele foi criado. Em período onde a Guerra Fria se intensificava cada vez mais, os Estados Unidos enviavam tropas do seu exército para o Vietnã, mas existiam empresas que fabricavam as armas que eram usadas na guerra. Foi nesse pensamento que surgiu Tony Stark, não sendo um herói comum, mas sim o arrogante e bilionário dono das empresas de desenvolvimento de armas Stark Industries. Realmente criado para representar tudo o que todos odiavam, transformando esse personagem numa pessoa melhor, num herói. Primeiramente, filho de Maria e Howard Stark, desde muito jovem sempre teve do bom e do melhor. Tinha uma mãe amorosa, mas desde pequeno não se dava tão bem assim com o pai. Por isso, passou a encontrar um refúgio nas construções eletrônicas, porque já que as pessoas eram imprevisíveis, as máquinas eram mais controláveis e fáceis de reparar. Tony era extremamente inteligente e frequentou as melhores escolas ao redor do mundo. Ele adorava os livros de Isaac Asimov, admirava cientistas, exploradores e pesquisadores. Com 15 anos, foi aceito no programa de engenharia elétrica do MIT e se graduou com um mestrado duplo em física e engenharia aos 19 anos, quando passou a trabalhar nas empresas do pai. Mas tudo na vida de Tony parecia fácil, assim como as mulheres para ele, e logo ele encontrou interesse nas bebidas também. Ele dominava esportes radicais, adorava a aventura e vivia como um verdadeiro playboy. Até que com 21 anos, seus pais morreram num acidente de carro. A partir daí, ele foi obrigado a assumir as empresas Stark. O seu primeiro ato foi comprar a fabricante do automóvel de seus pais e reparar um problema nos freios que parecia ser o motivo do acidente. Só que, num futuro, foi descoberto que na verdade se tratou de algo intencional feito por uma empresa rival da Stark, a Public Oil, depois rebatizada de Roxxon Oil. Eles esperavam que a morte dos Stark motivasse Tony a vender a empresa, mas em vez disso, ele promoveu Virginia Potts, conhecida também como Pepper Potts,
e a tornou secretária executiva enquanto ele focava nas suas invenções. E assim, ele tornou as indústrias Stark num negócio bilionário, vendendo armas para o exército. Durante uma supervisão e demonstração da sua tecnologia militar nos campos de guerra do Vietnã, Tony caiu numa armadilha inimiga que o deixou à beira da morte com estilhaços de uma bomba próximos do seu coração. O evento matou todos que o acompanhavam e os estilhaços logo o matariam também. Mas antes, ele foi sequestrado por Wong Shu, o líder terrorista da fictícia Siakong. Com o estilhaço próximo de entrar na corrente sanguínea, Wong Shu fez um acordo com Tony, lhe prometendo uma cirurgia milagrosa se ele construísse a maior arma de destruição em massa que pudesse inventar. Ao ser levado ao laboratório inimigo, Tony encontra o professor Ho Jensen, um físico vencedor do prêmio Nobel, alguém que Tony inclusive admirava durante a faculdade e que também estava ali sendo feito de refém. Sabendo que nenhum procedimento médico poderia salvá-lo, eles decidem criar uma arma, mas não para entregá-la aos terroristas, e sim para saírem dali. Juntos, eles desenvolveram um traje de combate equipado com um gerador de campo magnético, o Reator Arc, que seria capaz de impedir que os estilhaços em Tony Stark chegassem até o seu coração. Mas, para isso, ele precisaria usar pelo menos o peitoral daquela armadura para sempre. Esse traje se tornou o primeiro modelo do Homem de Ferro, a Mark I. Só que enquanto ela era totalmente carregada, o professor Jensen distrai os terroristas que se aproximavam do laboratório e acaba sendo morto. Assim, quando Tony Stark fica pronto, ele abre caminho para fora da sua prisão à força, destruindo todo o acampamento inimigo. Saindo dali, no caminho de volta, ele encontra um jovem fuzileiro naval chamado James Rhodes, com quem começa uma grande amizade e o contrata para ser o chefe da segurança das indústrias Stark. De volta aos Estados Unidos, Tony aprimorou aquele peitoral com o Reator Arc, mantendo algo mais discreto para que pudesse usá-lo com roupas normais por cima, e remodelou toda a sua armadura, passando a agir como um herói, ajudando as pessoas e com um pensamento agora contra armas. Só que a sua aparência ainda rústica de metal assustava a população. Então, para evitar isso, ele usou uma cor dourada, onde passou a ser mais querido e aceito como herói. Mas o seu grande feito nesse período aconteceu ainda em 1963, quando ele se reuniu com outros super seres para combater uma ameaça maior. Para combater Loki, o deus da trapaça, o Homem de Ferro se uniu a Thor, Hulk, Homem-Formiga e Vespa, criando assim os Vingadores. Inclusive, junto deles, o Homem de Ferro foi um dos responsáveis por reanimar o corpo congelado do Capitão América. O Homem de Ferro começou a aparecer sempre onde Tony Stark estava presente, e a população passou a desconfiar dele. Foi a partir daí que Tony anunciou que o Homem de Ferro era o seu guarda-costas. Com essa desculpa, ficou fácil para que Tony se tornasse o patrocinador dos Vingadores, lhe cedendo uma mansão como base, que inclusive contava com o seu mordomo pessoal, Edwin Jarvis. O Homem de Ferro sempre aprimorou a sua armadura, onde criou a Mark III, que era até mesmo mais leve e ágil, e foi a primeira versão a incorporar a cor vermelha junto do dourado, um padrão seguido em quase todos os modelos a partir daí. E futuramente, até mesmo seu Reator Arc sofreu alteração, se tornando uma espécie de coração sintético, podendo assim dispensar a placa no seu peito. Tony nunca deixou de ser um inventor, cientista e um gênio da engenharia. E outra coisa que ele sempre se empenhou também era em afastar as suas indústrias do ramo de armamentos, mas cada vez mais desenvolvendo novas tecnologias, passando a usar o nome de Stark International. Depois dos eventos da Guerra Kree-Skrull de 1971, Tony, ao lado de Charles Xavier, Reed Richards, Raio Negro, Doutor Estranho e Namor, fundaram outra equipe, os Illuminati. Um grupo secreto formado pelas maiores mentes do universo Marvel, que viriam a tomar decisões importantes para o rumo da humanidade.
Tony sempre manteve a vida de playboy, inclusive consumindo altas doses de bebida alcoólica. Até mesmo num período onde sofria diversos ataques que tentavam derrubar a sua empresa, Tony se envolvia com o vício em álcool cada vez mais, até que isso lhe causou o afastamento da diretoria da sua própria empresa, tendo seus bens congelados e a destruição de todas as armaduras do Homem de Ferro, menos uma. Esse período foi bastante abordado no arco O Demônio na Garrafa de 1979. Tendo em vista o descontrole do amigo, James Rhodes, um dos únicos que sabia a real identidade do herói, pega a última armadura restante e começa a operar ele próprio como o Homem de Ferro. Tanto que em 1984 era James Rhodes quem usava o traje durante os eventos das primeiras Guerras Secretas. Tony conseguiu recuperar a sobriedade com o tempo e recuperou as suas empresas, recriando a Stark International e reassumindo o título de herói. Mas a sua empresa continuou sendo atacada por rivais, como por exemplo Justin Hammer, que disponibilizava tecnologia para criminosos atacarem o seu concorrente. E ele até mesmo conseguiu algumas informações roubadas pelo espião mestre sobre a tecnologia do Homem de Ferro. Sentindo que era sua responsabilidade de que aquilo não caísse em mãos erradas e que a tecnologia do Homem de Ferro não fosse usada como arma militar, Tony passou a ter atitudes um pouco questionáveis quando invadiu as indústrias Hammer e implementou um vírus que apagaria qualquer traço de informação, apagando até mesmo bancos de dados do governo norte-americano. O Homem de Ferro passou a ser considerado criminoso pelos Estados Unidos e pela SHIELD, o que levou ao evento conhecido como Guerra das Armaduras de 1987, onde Tony simulou a morte do Homem de Ferro. Tony criou uma nova armadura atualizada e disse que outra pessoa a vestia, um novo guarda-costas, mas de novo era ele próprio. O problema é que pouco tempo depois, Tony Stark sofre um atentado quando uma ex-namorada de mente instável lhe dá um tiro que o deixa paraplégico. Ele desenvolve um chip que lhe devolve a mobilidade e até volta a integrar os Vingadores da Costa Oeste em 1989. O problema é que o uso excessivo do traje estava destruindo o sistema nervoso de Tony e ele teve que fazer uma versão do Homem de Ferro controlada à distância, mas que não funcionava muito bem. Dessa forma, ele criou uma nova armadura mais poderosa, batizada de Máquina de Combate. Só que o seu sistema continuava sendo afetado. Então ele finge a sua própria morte, se mantendo numa câmara criogênica, enquanto seu sistema nervoso era remapeado, deixando assim James Rhodes a mando das empresas Stark e usando a armadura de Máquina de Combate. Recuperado, Tony volta, mas passa a ser controlado pelo Viajante do Tempo Immortus. Para resolver isso, os Vingadores vão até o passado e trazem uma versão de Tony Stark de 17 anos que ainda não tinha sido afetado. Assim, Tony Stark mais velho acaba morrendo e o jovem se torna o Homem de Ferro recorrente. Mas isso é corrigido quando Franklin Richards traz todos os heróis de volta depois de um combate contra o Massacre, onde agora heróis renascem, inclusive o velho Tony Stark, o fundindo com o jovem e o mantendo sem influência nenhuma dessa vez. Tony Stark chegou a se tornar secretário de defesa dos Estados Unidos, mas durante o surto mental da Feiticeira Escarlate durante a queda dos Vingadores de 2004, Tony é afetado por ela e parece bêbado numa reunião da ONU, mesmo ele não consumindo álcool há muitos anos. Ele próprio se retira do cargo e com a mansão, a antiga base, totalmente destruída, Tony leva os novos Vingadores para a Torre Stark. Em 2005, o Homem de Ferro descobre um novo tipo de droga tecno-orgânica chamada Extremis. Só que no meio de um confronto que o deixa mortalmente ferido, ele se vê obrigado a usar o Extremis, acelerando a sua cura e lhe dando uma conexão direta com a sua tecnologia. Aprimorando a substância, Tony podia agora controlar a sua armadura mentalmente, e nanorobôs a mantinham no seu próprio corpo, não precisando mais da maleta para carregá-la.
Atualizado e muito mais aprimorado, ele podia até mesmo se conectar com outros computadores. Só que em 2007, Tony se vê num conflito interno quando surge o registro de super-heróis, o que levou à Guerra Civil. Tony apoiou a lei de registro de super-humanos, revelando ao mundo que era o Homem de Ferro. Enquanto o Capitão América ficou contra essa obrigação de informar a identidade ao governo, o que gerou um grande conflito entre eles. Grande parte da comunidade heróica tomou o Homem de Ferro como um inimigo, principalmente quando o Capitão América se rendeu e acabou sendo baleado e morto durante o caminho para o seu julgamento. A responsabilidade caía nas costas de Tony Stark. Nesse período, ele é nomeado diretor da SHIELD e funda os Poderosos Vingadores. Mas em 2009, quando acontece a invasão secreta Skrull, Tony é considerado culpado por não ter previsto e não ter preparado alguma medida que pudesse evitar esse tipo de ataque. E além disso, ele é caçado por Norman Osborn, o seu substituto como chefe de segurança dos Estados Unidos. Odiado por vários heróis e caçado pelo próprio governo, Tony se tornou o homem mais procurado do mundo em 2008. Tony ajudou no combate contra Norman Osborn, que inclusive usava uma de suas armaduras confiscadas, se denominando como Patriota de Ferro. Tony usou um vírus para apagar os arquivos da lei de registro, mas acabou perdendo o Extremis nesse período. Para evitar que as informações sobre a identidade dos heróis fossem retiradas dele, Tony afetou a sua própria mente, onde acabou perdendo até a memória dos eventos que aconteceram durante a Guerra Civil. E depois do combate no cerco em Asgard contra o reinado sombrio de Osborn, o Homem de Ferro se reconcilia com o Capitão América revivido e ele volta a ser considerado como um herói. Depois dos eventos de Vingadores vs X-Men, Tony, cansado das lutas políticas e ideológicas, decidiu sair do planeta e atuou um tempo pelo universo com os Guardiões da Galáxia, vestindo uma armadura de voo espacial. Mas nesse período, ele acaba descobrindo um fato impactante que muda toda a sua própria origem. A história original já foi alterada algumas vezes quando, em vez da Guerra do Vietnã, Tony foi afetado na Guerra do Afeganistão, por exemplo, mas ele sempre foi filho de Maria e Howard Stark. Isso até 2016, onde foi revelado que Tony era adotado. Na realidade, ele era filho de Jude e Amanda Armstrong, dois agentes da SHIELD. Eles trabalharam juntos e se apaixonaram, mas pouco antes que ela desse à luz, Jude revelou que era um agente infiltrado da Hydra. Isso os levou a um conflito, onde Amanda acabou matando o pai do seu filho, e assim ela pediu para que a SHIELD cuidasse do seu bebê. E quem estava à procura de um bebê nessa época era Howard Stark. Na verdade, os Stark tiveram um filho. Era Arno Stark. O casal estava tendo dificuldades e a gravidez só foi possível graças a um alienígena, o Registrador 451. Um robô regiliano que prometeu ajudar na sobrevivência da criança em troca da possibilidade de fazer uma engenharia genética nele. A engenharia genética foi feita ainda no feto, e Howard percebeu que a obra do robô deixou um mecanismo de autodestruição no seu filho. Sem que o registrador soubesse, o magnata preparou um soro que anulava esse mecanismo. Depois do nascimento de Arno, o registrador deixou a Terra, mas graças ao soro feito por Howard, Arno adquiriu uma doença quase fatal e teve que viver ligado a um respirador artificial. A criança foi mandada para a Fundação Maria Stark, onde seria tratada e ficaria escondida do registrador caso ele voltasse. E para ter uma espécie de substituto, para que não ficasse um vácuo no nascimento do filho, um bebê foi adotado, que manteve o nome que a sua mãe biológica queria para ele, Anthony, ou seja, Tony Stark. A criança recebeu muito amor de Maria, e talvez isso explicasse a relação conflituosa com Howard. Mas desde sempre, criado por eles, Tony nunca deixou de ser um Stark. Depois da Guerra Civil II,
Tony entrou em coma, mantendo uma inteligência artificial com o seu padrão cerebral, mas logo recuperando seu estado normal. Só que nesse período, outros usaram o título e o manto de Homem de Ferro, ou derivados do herói. Riri Williams, por exemplo, se tornou a Coração de Ferro. Um reformado Victor Von Doom usou a armadura do herói. E até mesmo reencontrando seu irmão Arno, ele atualmente usa a nova armadura de Homem de Ferro. Tony Stark não tem poderes em si, mas é uma das mentes mais brilhantes de todo o universo Marvel, criando todo tipo de armadura, até mesmo preparando versões específicas para combates específicos. Criando versões que poderiam combater os seres mais poderosos do mundo, como os seus próprios companheiros de equipe, por exemplo, o Hulk com a Hulkbuster, ou o Thor com a Thorbuster. E criando também versões extremamente poderosas como a Endosim, feita com um simbionte que o tornava no superior Homem de Ferro. Cientista, engenheiro, super gênio, mas além do seu grande intelecto, Tony aprendeu técnicas de combate com o próprio Capitão América, complementando também o seu treinamento com a Viúva Negra, com Pantera Negra e com Shang-Chi. Lutou sempre contra quem tentava destruir as suas empresas, como Obadiah Stane e Justin Hammer, mas tem vários outros inimigos extremamente poderosos, como o Dínamo Escarlate, o Homem de Titânio e principalmente o seu maior inimigo, o Mandarim. E Tony Stark é o primeiro humano a usar a Manopla do Infinito. Além de uma vida complexa como herói, Tony teve uma vida muito complicada com as mulheres, passando por vários romances, mas em um especial e bastante conturbado com Pepper Potts. Fora dos quadrinhos, o Homem de Ferro já apareceu em todo tipo de mídia. Alguns exemplos são a sua animação própria nos anos 60. Participou de várias outras, como a animação do Homem-Aranha, ou como na animação Avengers Earth's Mightiest Heroes. Nos jogos, teve um crossover com X-O Manowar da Valiant em 1996, mas surgiu em vários outros, como num game batizado apenas de Iron Man em 2008. Além de surgir em vários games de plataforma como Marvel Super Heroes War of the Gems e em jogos de luta como Marvel vs Capcom, entre muitos outros. E em live action foi onde o personagem realmente ganhou o sucesso do grande público, quando iniciou todo o universo cinematográfico Marvel em 2008, no seu primeiro filme solo, estrelado por Robert Downey Jr. Tony Stark é um ser humano com muitos defeitos, tanto físicos como os estilhaços que quase destruíram seu coração, quanto mentais, como a queda ao alcoolismo. Mas em todas as situações, ele encontrou uma forma de se recuperar. Persistindo com a sua inteligência e dinheiro, o Homem de Ferro é um personagem problemático, criado exatamente com todos os estereótipos que eram odiados principalmente nos anos 60, quando o mundo tinha repulsa às armas. Tanto que o próprio Stan Lee disse que o criou de propósito para ser odiado, e que ele iria forçá-lo garganta abaixo dos leitores. Algo que acabou acontecendo ao contrário, já que principalmente depois do seu surgimento nos filmes, o Homem de Ferro se tornou um dos personagens mais queridos da atualidade. E provando que, debaixo daquela armadura e de um coração machucado, existe um super-herói. Então é isso, eu queria agradecer ao meu amigo Roberto do canal A Hora Suave, que me ajudou na pesquisa para o roteiro desse vídeo. Então eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição para você dar uma passadinha lá e comentar que chegou pelo Nerd All Stars. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a verdadeira origem do Homem de Ferro. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.